Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E o tema da nossa aula é ciclos biogeoquímicos. E o que a gente vai estudar nos ciclos biogeoquímicos? O que eles são? Os ciclos, eles representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, litosfera e hidrosfera do planeta. Os principais ciclos, a gente vai ter aí a água, o carbono, o oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e o enxofre. Lá no caderno do aluno, no momento 1, ele fala um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos e as perturbações no equilíbrio. Quando ele está aí se referindo aí a equilíbrio, ele está falando do equilíbrio do planeta, né? Como que quando você perturba um desses ciclos, o que você vai colher com isso, né? Quais são as consequências que o ser humano vai ter aí em relação a isso? Lá nessa página aí do caderno do aluno, a página aí 206, fala assim, ó, na questão A. Quais elementos químicos vocês acham que são essenciais para a vida, para a gente refletir? Então, a gente pode citar aí o oxigênio, a gente precisa, né, do ar, a gente precisa do carbono, a gente precisa de cálcio e outros elementos que a gente tem aí na natureza para a gente poder se manter vivo. Na letrinha B, ele também pede para a gente refletir de como esses elementos se tornam disponíveis no planeta. Então, eu coloquei 3 exemplos, mas vocês podem colocar outros, né? A gente vai ter aí, no caso do oxigênio, a gente consegue tirar ele da atmosfera, né? Que é o oxigênio molecular, que é o O2. O carbono, através de compostos orgânicos. E o cálcio, ele é constituído de rochas, minerais, laticínios, e aí por aí vai. Letrinha C. Pensando na água, como acontece o ciclo que garante a água para a nossa sobrevivência. Então, como que se dá o ciclo da água? Ele vai ocorrer por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. Lembrando, gente, que nada se cria, tudo se transforma na química. Então, a água que você está tomando hoje é a mesma água que tinha na formação do planeta. A diferença é que o nosso planeta ele é projetado para essa água fazer um processo de filtração através do solo. E aí significa que essa água é filtrada, essa água que você bebe, ela foi o quê? Ela foi limpa, né, pelo solo. Por isso que é importante, quando a gente está falando de perturbações no meio que vão influenciar o equilíbrio, é bom você entender que você está influenciando não só o equilíbrio do planeta, como as temperaturas, por exemplo. Você também está perturbando o teu equilíbrio. Porque se eu tenho um solo extremamente poluído, automaticamente a água que vai cair nesse solo vai infiltrar e vai lá para o lençol freático, ela também vai ficar contaminada. Nós temos que entender que essa matéria de química ela está atrelada à biologia. E quando você está estudando os animais, os seres vivos, a fauna, a flora, né? Você percebe que ele para ter equilíbrio, ele precisa estar o quê? Conversando com o outro para que você consiga, no final, você ter aí um resultado satisfatório. Lá também no caderno do aluno, tem uma questão lá na 1.2, que ele pede para vocês se formarem em grupos, né? E para pesquisar e elaborar diagramas que representem e expliquem os ciclos biogeoquímicos, né? E responda aí a um questionamento. O que eu fiz? Como nós estamos trabalhando à distância, né? E a professora Cris não está conseguindo ir aí na escola para poder dar aula para vocês. Eu estou em teletrabalho ainda. Então, o que eu fiz? Eu separei da internet os ciclos e vou disponibilizar. E aí vocês façam, né, a cópia desses ciclos aí no seu caderno, porque isso é importante, cai no vestibular, né? A professora de biologia também vai utilizar esse ciclo. Então, é muito bom vocês terem isso aí registrado.
O primeiro ciclo é o da água, gente, que é o mais importante de todos. A gente aprende o ciclo da água desde que a gente entra na escola. E aí vai mostrar o quê? Que o ciclo da água, ele está aí nos estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E através desses estados aí que a gente consegue ter o quê? A limpeza dessa água, a renovação dessa água. E a água, ela vai se renovar tanto a água do mar, quanto a água do rio, lagos e mananciais, e a água que infiltra no solo. Você tem que entender, de novo, que no nosso planeta, o nosso planeta ele está em movimento e tudo que eu jogo fora, na verdade, não está fora, está dentro. Você tem que entender que quando você contamina o meio que você mora, automaticamente essa contaminação volta para você. É o caso do lixo, só para vocês poderem entender o ciclo da água. Quando eu pego o lixo, jogo na água, essa água ela vai se filtrar no solo, ela vai contaminar o solo. Essa água contaminada ela acaba voltando para mim. Então, por isso que é importante eu prestar bastante atenção no que eu faço, porque não existe o lado de fora, tá? Da sua casa. Você tem que entender que nós estamos dentro do planeta. Então, toda vez que eu pego algo, tiro da porta da minha casa, esse algo ele vai influenciar a minha vida no local onde ele está. Porque dentro do planeta Terra não existe o lado de fora, só o lado de dentro. Tudo bem? Então, olhando aí o ciclo da água, você vai ter aí a atmosfera, você vai ter as nuvens. Lembrando que as nuvens elas estão em movimento. Por isso que a gente tem os ciclos das chuvas. E toda vez que a nuvem ela entra em movimento, ela vai ter aí o processo de condensação dessa chuva, o processo onde você vai ter a chuva, você vai ter a evaporação também dessa água que ela vai, né, cair aí no ambiente, formando mesmo um ciclo. Nós temos também que lembrar que quando chove, os animais, as plantas, elas fazem um processo de transpiração, respiração, e esse processo vai liberar água. E essa água também vai para a atmosfera em forma de gás. Você também tem que lembrar que toda essa água, que ela é proveniente da condensação da chuva, ela vai penetrar no solo, vai mudar esse ambiente, ela vai para os lençóis freáticos até ela chegar no mar. E lá no mar também, de novo, tem todo o processo de evaporação e condensação, e são ciclos. E aí nesse desenho é bem bacana porque ele mostra o ciclo pequeno, lá no mar você tem um ciclo de chuva, e aí você depois aqui no continente tem outro ciclo, que é o ciclo maior, onde tem mais coisas envolvidas. Temos aí também o ciclo do carbono. O que a gente tem que entender? Que todo ser humano, dentro da sua constituição, ele é formado por carbono. Então, quando um animal morre, quando uma pessoa morre, quando uma árvore morre, ela, de novo, ela não se extingue. Tudo na vida, ela se transforma. Então, tudo que for pertinente, que estiver sendo constituído no seu organismo, ela vai voltar para o planeta de algum jeito. Então, aí nesse ciclo ele está bem simplesinho, ele vai mostrar a emissão de gás carbônico desde os processos industriais que a gente utiliza, também aí não está mostrando, mas a gente vai ter a queima de matéria orgânica, os combustíveis que a gente retira do solo, aí, como o petróleo. A gente vai ter aí também, no ciclo do carbono, representado a fotossíntese, por isso que queimadas é muito preocupante, lembrando que a árvore, elas são depósitos de CO2, e toda vez que eu queimo uma árvore, eu estou fazendo com que esse depósito ele libere essa quantidade de CO2 que ela foi armazenando durante o seu ciclo, que ele libere isso para a natureza de uma vez só, e para nós isso é preocupante, que a gente está passando aí pelo aquecimento global. Aí você está vendo como que o tempo está ficando aí confuso. Locais que nunca nevaram, está nevando, local que não fazia calor, está fazendo muito calor. Aí isso aí vai mexer só com a nossa vida? Não, gente, vai mexer com tudo. Os animais acabam morrendo, outros animais precisam se adaptar, as plantas, muitas morrem, muitas espécies são acometidas de pragas, então aí vai influenciar na nossa alimentação, que a gente não vai ter grãos para a nossa colheita, para a nossa alimentação.
vai influenciar nos animais, porque os animais não vão ter pastagens, não vão ter grãos para eles poderem se alimentar, e tudo isso está aí no meio que a gente vive. Então, por isso que é importante você lembrar que é um ciclo. Não adianta você achar que tem um lado de fora. Tudo que você coloca para fora da sua casa volta para você de um meio ou de outro. Temos aí também aí o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele vai estar presente também na atmosfera, as plantas se utilizam desse, as bactérias também liberam nitrogênio quando elas estão fazendo a sua decomposição. A gente vai ter aí outros tipos, né? Como usuária, né, desse processo que vai liberar o nitrogênio aí para a atmosfera. Então, temos as bactérias fixadoras de nitrogênio nos nodos das raízes de leguminosas. Automaticamente, se eu queimo essa planta, esse nitrogênio também vai ser liberado lá para a natureza. A gente tem as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. A gente tem aí a amônia, que tem nitrogênio. Tem as bactérias nitrificantes. E aí, por aí vai. Temos também o ciclo do fósforo. Como que esse ciclo aí ele está presente? Está presente aí nos rejeitos dos animais, né? Aonde ele vai contaminar esse solo aí com urina, e o fósforo que tem na urina vai ser depositado no solo, e aí ele volta nesse ciclo, nesse processo. Temos também aí o ciclo do enxofre, e lembrando que o enxofre, gente, ele não tem só origem humana, ele também vai ter origem ambiental. Você tem que lembrar que o nosso núcleo da Terra ele é rico em magma, e o magma ele também é rico em enxofre, e quando você tem emissão vulcânica, uma erupção vulcânica, você vai ter monóxido de enxofre na natureza, dióxido de enxofre, você vai ter ácido sulfúrico, você vai ter muitos elementos de enxofre presentes na natureza, além do que o homem já coloca aí dos combustíveis fósseis, né? Os seus vapores aí na queima do óleo, da gasolina, que você vai ter esse excesso. Aí o desenho está bem representado, é interessante vocês aí copiarem isso aí no caderno. Além desses ciclos, tem outros, né, que vocês podem pesquisar, mas esses daí já tá bom já para vocês poderem estudar. No momento 2, ele vai falar da poluição e poluente. Então, por isso que é bom você ter visto os ciclos, ler os ciclos e entendê-los. Que você precisa entender que uma ação acaba reagindo em outras. Aí na página aí, 209, nesse momento 2, aparece dois ambientes. E nesses dois ambientes você tem duas fotos aí. Uma que você vai ter uma ação humana e a outra que você vai ter uma ação aí natural do planeta. Então, letrinha A está escrita assim. Quais semelhanças e diferenças podem ser observadas na imagem? Semelhança, emissão de gás. Nas duas fotos você vai ter. Só que a emissão de gás é natural, não tem como a gente controlar. E a outra é provocada por ação humana. Essa sim eu tenho como controlar, colocar um filtro, ou deixar de produzir aquele material e produzir outro. Diferença. Você vai ver a localização, é a primeira diferença que dá para ver. Né? Você tem uma ilha, ela tem um aspecto rochoso, ela tem uma característica de não habitável, a gente tem aí uma foto aí de um vulcão. E na outra você vai ter uma passagem urbana, nessa paisagem urbana você tem aí a indústria, em volta disso você vai ter pessoas, você vai ter carro, você vai ter o quê? Os meios de serviços. B. Quais ciclos biogeoquímicos estudados no momento 1 e em biologia estão presentes na imagem? Então, batendo o olho aí você já consegue ver o quê? Se eu tenho fumaça, automaticamente eu vou ter o quê? Ciclo de carbono. Toda queima libera carbono para a natureza, tá bom? E junto com o carbono você vai ter aí quem? O enxofre. Se eu tô falando em queima, eu vou ter outros elementos. Um deles pode ser a água. Quando eu queimo a madeira, você aquele vapor lá que sai na fumaça, não é só carbono, mas também água, tá bom? Vapor de água. C.
Quais são os problemas ambientais causados por meio da queima de combustíveis fósseis e pelos gases liberados na erupção de um vulcão? Gente, o primeiro que a gente pode colocar aí é o efeito estufa. A gente vai ter as mudanças climáticas, aquecimento global e a ocorrência de chuva ácida, que vai provocar danos materiais e ambientais, como a acidificação de corpos d'água e a infertilidade do solo. O maior problema dos impactos ambientais é que ele não destrói uma cadeia só, mas sim todas as etapas dessas cadeias. Você tem que entender que dentro do nosso planeta a gente tem pequenos setores e esses setores todos juntos formam o nosso planeta. Então significa o quê? Cada um na natureza ele tem a sua função. E dentro dessa sua função que ele desempenha, vai trazer benefício ou malefício para o outro. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com o aquecimento global. É muito importante você tomar cuidado que no nosso planeta não existe o lado de fora, tudo está do lado de dentro. Quando o lixo sai da porta da minha casa, ele não deixou de existir, ele continua existindo. Então, quando você está falando desses momento 1 e momento 2 de poluição, de poluente, dos ciclos, você tem que pôr na sua cabeça o quê? Menos é mais. Então, como menos é mais? Se eu sei que lá, para ter o ciclo do fósforo, ele está ligado à urina dos animais, então significa quanto menos carne vermelha eu me alimentar, menos animais abatidos vai ter, logo as pessoas que criam animais vão criar menos animais. Menos animais é menos quantidade de urina no solo, logo menos quantidade de fósforo. Ah, professora, mas isso é normal, desde que o mundo é mundo, tem-se animais, os animais fazem suas necessidades, não só eles, mas a gente também. Sim, o que você tem que entender é que nós estamos falando de grandes proporções. Quando você tem muita coisa no mesmo lugar. Qual que é o problema da grande cidade para as cidades do interior? Porque a cidade do interior tem água melhor, tem um ar melhor para se respirar, na maioria das vezes tem um clima melhor, uma condição de vida melhor para as pessoas, porque as pessoas estão longe uma da outra, as pessoas têm espaço para elas poderem se movimentar, e aí a questão do lixo, a questão do esgoto, ela não fica tão latente. E o que você tem que entender? Quando você está falando disso, você está falando de infraestrutura. Então, toda vez que eu vou olhar o momento 1 e o 2 da apostila, você tem que lembrar que esses momentos estão relacionados também a políticas públicas viáveis. Então, não adianta eu ter um estudo na escola falando dos ciclos, falando da poluição, eu ir lá na minha casa, pegar caixas da reciclagem, caixas de papelão, colocar lá o vidro separado, os metais separados, os restos de comida, se não há ninguém para pegar aquilo. Porque no final, na hora que você colocar para fora, esse lixo vai ser levado pelo mesmo caminhão. E essa não é a ideia. A gente tem que entender que o nosso planeta, como não tem um lado de fora, nós precisamos cobrar, através de políticas públicas, que o nosso lixo, que o nosso esgoto, ele tenha um destino certo e que esse destino traga consequências positivas para o meio ambiente. Isso funciona na sua casa. Um exemplo, você foi lá, pegou uma roupa, utilizou essa roupa. E aí você retirou do corpo e jogou num canto do banheiro. Essa roupa não vai se lavar sozinha, essa roupa não vai sair de lá sozinha, ela vai ficar ali te lembrando que ela está suja, que ali não é o lugar dela e que você precisa tomar uma atitude. O lixo, gente, o esgoto é a mesma coisa. Então, para eu ter água potável, automaticamente eu tenho que cuidar do meu esgoto. E esse meu esgoto ele pode ser tratado na minha casa, através de uma pequena estação de tratamento de esgoto, ou uma empresa que eu estou pagando, aqui no nosso caso, a nossa região é a Sabesp, ela tem por obrigação, porque ela está sendo paga para isso, de retirar o esgoto da sua casa, lá do vaso sanitário, da pia da cozinha, e levar lá para o reservatório dela e fazer o uso dessa água do jeito certo. Fazer a higiene dessa água, fazer o que? A purificação dessa água, para que essa água possa voltar para o leito do rio, para que ela possa fazer o ciclo da água.
para que ela possa penetrar no solo, limpa, para que ela possa chegar no lençol freático, que é onde está a nossa caixa de água lá que a gente faz o uso para nossa alimentação, que a gente pode beber, que ela possa passar por lá e ela vá para o oceano, que ela não contamine aí os animais, que os animais não fiquem doentes nos oceanos, os animais terrestres também não fiquem doentes, para que o ser humano não fique doente. Automaticamente eu vou ter que cuidar também nesse ciclo da vegetação. Eu vou ter que cuidar do quê? Da quantidade de animais. Lembre sempre que o menos é mais quando a gente está falando de impacto ambiental, quando a gente está falando de recursos naturais. Então vamos começar o que? A diminuir o consumo de tudo. Desde a alimentação, ao vestuário, o remédio, todos eles podem trazer malefícios aí para a gente, trazer doenças. É isso que está pregando ali no seu caderno. Dentro do caderno do aluno, tem alguns exercícios, eu não peguei, não pautei um por um, mas eu coloquei para vocês alguns deles resolvidos, tá bom? Dentro deles, eu separei agora uma parte onde eu achei muito importante, que é o que caiu no Enem. E dentro do que tem aí, esse caiu do Enem, peço que vocês vão lá no seu caderno do aluno e ponham as respostas corretas para vocês poderem estudar. Os ciclos, vocês vão copiar alguns no caderno, não precisam copiar todos, mas deixem aí separadinho e as questões que eu respondi também respondam no caderno do aluno. Se não tiver lugar, você pode fazer no seu próprio caderno. Lembra sempre de, no final de toda a aula de química, você tirar a foto do que você viu, do que você fez, do que você respondeu e me enviar lá no Classroom, tá bom? Então, no Caiu no Enem está escrito assim. Questão 6. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera, os oceanos e os seus diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fonte renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. E aí ele deu aí as alternativas. A. Aumento da porcentagem de carbono contido na terra. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. D. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. E. Redução da quantidade global de carbono armazenada nos oceanos. Então, a alternativa correta está em vermelho, a alternativa D, que é a opção correta. Por quê? A utilização de combustíveis fósseis, como o petróleo, aumenta a emissão de carbono na atmosfera e o acúmulo de carbono causa o aumento do efeito estufa. Assim, a Terra se aquece cada vez mais, por isso devemos utilizar combustíveis de fontes renováveis, minimizando a poluição. Quais são as fontes renováveis, professora? Você vai tratar aí da energia eólica, da energia solar, que você pode utilizar. Você pode usar, por exemplo, como combustível, em vez de você usar o petróleo, você pode usar aí um combustível renovável, que é o etanol, que tem aqui no Brasil. O etanol é derivado da cana-de-açúcar. O que nós temos que tomar cuidado é fazer com que esses combustíveis, que essa queima, ela diminua com o passar do tempo, procurando sempre você ter mais equipamentos tecnológicos. Também temos aí outra questão do Enem, que é a questão 25, que foi em 2001, que ele fala assim: uma região industrial lança ao ar gases como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes, considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases. Analise as seguintes possibilidades. 1. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez da água do manancial e provocar a morte de peixes? 2. A precipitação da região rural poderia causar aumento de acidez do solo?
e exigir procedimentos corretivos, como a calagem. 3. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido dessas possibilidades. E aí você olha a imagem, você, pela chaminé da fábrica, você consegue ver que o vento está empurrando essa poluição para a área rural, a área que tem manancial. E aí você tem as alternativas A, B, C, D e E. E as alternativas? Melhor, a alternativa que melhor representa é a alternativa certa, a alternativa C, que pode ocorrer tanto o item 1 quanto o 2. Por quê? Que pode ocorrer tanto 1 quanto o 2. Devido à queima industrial de combustíveis, ocorre a liberação de gases poluentes, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio da atmosfera. Essas duas substâncias reagem com o vapor de água presente na atmosfera, formando ácido sulfúrico e nítrico. Esses ácidos, em contato com a umidade, formam as chuvas ácidas, que em regiões montanhosas podem escoar pelas encostas, contaminando mananciais. Essa contaminação poderá causar aumento da acidez da água e provocar a morte de toda a flora e fauna aquática local. E em regiões rurais, esse tipo de fenômeno pode ocasionar um aumento na acidez do solo. Resumindo, se eu tenho mudança no pH do solo, ele se tornando mais ácido ou mais básico, eu vou ter problema em relação à minha colheita. Eu posso não ter colheita, por exemplo, tá bom? Enem 2010, questão 53. O fósforo, geralmente representado pelo íon de fosfato, PO4-3, é um integrante insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas do DNA, e do trifosfato de adenosina, ATP, principal forma de armazenamento de energia das células. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas. Ainda a colheita das lavouras e o transporte de restos alimentares para os lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon. Uma medida que amenizaria esse problema seria a. Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Essa é a alternativa correta. Por que essa é a correta? Locais, gente, onde você tem, por exemplo, restos de plantas. Vamos lá, vamos pegar um mercado. Ele foi lá, limpou alface, limpou repolho, pegou talo de cenoura, pegou talo de beterraba, pegou esse monte de folhagem, jogou lá numa parte de terra lá do supermercado. Com o passar do tempo, com a luz do sol, com a água, com o frio, com o calor, isso vai começar a fermentar. E essa fermentação, esse líquido aí, ele vai gerar o que dentro dele? Um deles é o elemento fósforo. Então, nós podemos sim utilizar desse recurso para você ter o fósforo. Você não necessita ir lá ficar retirando ele do ambiente. Então, essa aí seria a resposta correta. A B fala em repor o estoque retirado das minas com um íon sintético do fósforo. Isso é inviável. A C, aumentar a importação de íons fosfato dos países ricos. Também é inviável. Eu estou tirando de um campo para colocar no outro. Não ajuda. D, substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função para suprir as necessidades do uso dos seus íons. Não tem outro elemento para fazer isso. E proibir por meio da lei federal o uso de fertilizante com fósforos pelos agricultores. Gente, também não dá para você fazer isso. E a outra questão aí do Enem que a gente tem é a questão 15, que ele fala assim. Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo a precipitação ácida em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessas 80 camadas, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor.
pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar erosão em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. O texto aponta um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Na A ele fala da corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal, acidificação de lagos. Essa é a resposta correta, porque a diminuição do pH e o aumento da acidez da água causa problemas sociais e ambientais. Para fechar o tema, vamos lembrar que moramos em São Paulo, e aqui em São Paulo, quando a gente tem dias secos por longos períodos, você consegue ver sobre a cidade de São Paulo uma névoa escura, que é a poluição provocada aí pelas marginais, onde tem grande fluxo de carro. E a partir do momento que a gente tem, logo esse período, chuva, você automaticamente vai ter pessoas com problemas de saúde. A chuva ácida, ela não é só um problema ambiental, não é só um problema para a alface que está lá fora no ambiente, ou para o coelhinho que está lá no terreno. Ele é um problema também para você, que ele vai te trazer consequências. Que consequências? Consequências para a sua saúde. Você pode ter problemas pulmonares, problema de pele, você pode até ter problemas cardíacos pelo excesso de poluição. Então, gente, quando você está falando de ciclos, você está falando de poluição, você tem que entender de novo, vou bater na mesma tecla, no nosso planeta não tem um lado de fora. Então, nada de achar o que sai da sua casa, aquilo sumiu. Não, aquilo vai continuar ali e vai continuar ali por gerações. Por isso é importante a gente reciclar, a gente diminuir o consumo, tanto de roupas, eletrodomésticos e também na sua alimentação. Lembrando que quando você for fazer algo, se planeje. Para sua alimentação, vá com uma listinha de compras para você não ter desperdício de comida. Em relação à roupa, compre realmente o necessário que você vai usar. Faça a reciclagem, procure a reciclagem, que é o melhor termo que você vai ter. E cuidado com as suas falsas expectativas. Eu vou pegar essa peça de roupa aqui velha, vou cortar em pedacinhos, vou fazer a cortina. E você faz, você coloca na sua casa e você percebeu que aquilo ali não combinou com você. Só que para você fazer, por exemplo, aquela cortina de retalho, você usou cola, você usou glitter, você usou um monte de outros materiais. Quer dizer, um negócio que era reciclado acaba sendo inutilizado porque você não deu o fim adequado para ele. Então, sempre muita sabedoria quando a gente está falando aí de como reaproveitar as coisas no planeta. Esta é a nossa aula de hoje.